Ontem houve uma assembleia dos servidores públicos de Blumenau. Durante todo o dia eles se concentraram ali em frente da prefeitura. Cerca de 2.000 servidores participaram deste movimento. Eu vou conversar com o coordenador do Sintraceb, Sérgio Bernardo, para saber do resultado desse encontro. Bom dia, Sérgio. Obrigado pela atenção com a Itaberá. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Para nós é um prazer e nós aqui agradecemos o espaço para dialogar com a comunidade sobre o resultado da assembleia que nós tivemos ontem, referente à nossa campanha salarial e as reivindicações, né, que o sindicato vem cobrando da prefeitura respostas. A categoria vem buscando respostas e as respostas elas estão sendo sempre proteladas, né, Jorge? E nós tivemos mais de 2.500 pessoas na praça ontem, também em protesto, né, Jorge, da forma como o prefeito Mário Hildebrand lidou com a campanha salarial desse ano. Então, também como sinal de protesto, os servidores tiveram como resultado, o dia de ontem, a retomada da mesa de negociação, que embora a prefeitura diga que nunca tivesse encerrado, mas não tinha data, né? Nós já passamos da metade do mês de junho, quase entrando no mês de julho, e não tínhamos data. E agora nós temos data, né? A prefeitura apresentou um cronograma de reuniões e agora torcer para que as reuniões sejam produtivas e atenda aí e dê resposta, né? Que a categoria busca das pautas que não são econômicas. Porque as pautas econômicas, Jorge, elas findaram por conta do tempo eleitoral, né? Do calendário eleitoral, desculpa. Então não avança mais esse ano. Mas tem a revisão do plano de carreira, que é o estudo que é um compromisso que eles tinham assumido, inclusive em decreto, né? E todos os outros itens que não são de impactos econômicos, Jorge. Sérgio, é um ano diferenciado, né? Porque tem eleição e tem mudança de gestão pública também, né? Isso, de alguma forma, muda essas negociações? O que o sindicato busca aí para dar continuidade também no futuro, né, dessas negociações? Isso, Jorge, essa tua observação ela é ótima, porque o sindicato aponta, independentemente de quem é o prefeito que vai assumir ano que vem, mas esse compromisso que os governos, né, os governantes dos governos têm que ter com a classe trabalhadora, com o serviço público. Então, nós, servidores públicos, defendemos o serviço público e queremos ser respeitados. Uma das pautas que ontem estava na praça, por exemplo, é pelo fim da violência contra o servidor público. O governo, ele não atende como deveria atender com a questão de recurso para as políticas públicas, e lá na comunidade quem está apanhando por não ter o recurso que deveria ter para a política pública é o próprio servidor, né? E não está certo isso. E daí o sindicato chama a atenção também pelo fim da violência contra os servidores públicos. Então, essa troca de gestão, inclusive esse ano atípico, mudou muito secretários e secretárias de muitas pastas. Isso dificulta também a continuidade das negociações, Jorge. Há possibilidade, por exemplo, né, desta reabertura das mesas de negociações, dá tempo hábil para se garantir alguma coisa para o futuro? O que nós chamamos de vontade política, né? Essa negociação que a gente está se referindo são situações fáceis de resolver, depende muito da vontade política. Por exemplo, o sindicato tem apontado um índice significativo de assédio moral. O que precisa para erradicar o assédio moral? Primeiro, estabelecer uma política de erradicação do assédio moral dentro do município e reconhecer que tem. Porque quando tu nega, tu não vai fazer nada, né? Então, a partir do momento que entender que esse é um fato concreto que existe, então tem que estabelecer uma política de erradicação, e nós temos um anteprojeto que já apresentamos várias vezes,
que o prefeito basta sentar com a Procuradoria, encaminhar para a Câmara e votar um projeto de lei de erradicação de combate ao assédio moral. Estou dando aqui um dos exemplos que basta vontade política de resolver. Tem outros tantos, né, nas condições de trabalho que dá para resolver, criando grupos de trabalho, por exemplo. Uhum. Sérgio, eu queria ter uma opinião, se puder, do Sintraceb. Governo apresentou na Câmara de Vereadores um projeto de alteração da lei orgânica do município. Entre essas propostas está uma de reduzir de 30% para 10% a obrigatoriedade de se utilizar funcionários de carreira em cargos comissionados. Como é que o sindicato analisa isso? Primeiro que a nossa posição é totalmente contrária a esse projeto de lei de alteração da lei orgânica do município. Então, sim, categoricamente e objetivamente, somos contra. Por quê? Porque a partir do momento que você diminui drasticamente que os técnicos, aqueles que estudaram para atender a população em vários segmentos, não são valorizados, você abre uma porta muito maior para botar cabo eleitoral a ser cargos comissionados. Daí, sabe, tu tira a tecnicidade, tu tira a responsabilidade do ponto de vista técnico e abre uma possibilidade gigantesca de ainda mais, né? Porque tinha 70% que podia ser, agora passa a proposta, se aprovada for, 90%, Jorge. Absurdo, está dizendo que 90% vai ser cabo eleitoral. Então o sindicato é terminantemente contra. E o outro ponto que está nessa alteração da lei orgânica, o sindicato também é terminantemente contra de colocar o procurador do município para assumir a cadeira do prefeito. Uhum. Né, nas ausências do prefeito, da vice e do presidente da Câmara. Isso mesmo. São as medidas que devem dar muita discussão na Câmara de Vereadores, né? Sérgio, o primeiro encontro da retomada da mesa de negociações é na próxima semana, né? Isso, já no dia 26. Qual é a expectativa do sindicato? A expectativa é que se abra o diálogo e comece a apontar algo palpável de atender as pautas que historicamente a gente vem pautando aqui com a prefeitura e tem sido colocado de escanteio. Sabe por quê, Jorge? Porque se cria uma cortina de fumaça em todo o governo do Mário Hildebrand. Nos últimos 5 anos, todo ano, a cortina de fumaça era não pagar o INPC, pagar a revisão salarial dos servidores e servidoras com base no INPC acumulado dos últimos 12 anos. Ele passou 5 anos criando essa cortina de fumaça, dizendo que não dava para dar, mentira que dava, né? Tanto é que fizemos praticamente todos os anos, tivemos que fazer greve para garantir que fizesse o pagamento do INPC e não empurrasse sempre por o próximo ano, né? Vocês da imprensa testemunharam isso muito de perto, né? O ano que não teve greve foi o ano da pandemia, que os servidores estavam lá atendendo a população, principalmente na área da saúde, né? Mas que a gente também teve na época da pandemia que amargar sem pagamento do INPC e tivemos que buscar depois da pandemia um efeito não retroativo, né? Mas que ele garantisse essa reposição para não acumular uma defasagem salarial ainda maior. Obrigado pela participação, Sérgio. Ótimo final de semana. Obrigado, Jorge. E mais uma vez, obrigado por abrir, né, essa porta de diálogo com a comunidade. E eu, se tu me permite, claro, falar para a comunidade o que eu falava no programa de rádio do Sintraceb ontem, que todos os trabalhadores possam se organizar para cobrar aquilo que é seu de direito, né? Porque às vezes o trabalhador olha para o servidor público que está fazendo protesto, que está cobrando direito, e esse direito que nós estamos cobrando é para qualificar o atendimento à população. Então, que a população toda possa também se organizar para cobrar aquilo que é seu direito que vem sendo violado ao longo da história.
Obrigado, Jorge, e que possamos nos encontrar mais vezes. Sérgio Bernardo, coordenador do Sintraceb, conversando com a gente sobre a assembleia de ontem, a abertura da mesa de negociações com a Prefeitura de Blumenau.